notificação. Você não porque... precisa também, né? Você tá certo já? Então tá bom. Amanhã a gente fala mais sobre recuperação, então. Tá bom. Então, vamos lá. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho, né, sobre as doenças de notificação compulsória, tá? A gente vai falar sobre a UC8. Essa parte da notificação compulsória é uma exigência, né, do Ministério da Saúde fazer toda essa notificação de algumas doenças, tá? Essas doenças, por que fazem notificação compulsória de algumas doenças só? Porque são algumas doenças que é de preocupação para a saúde pública, essas doenças que se faz essa notificação. Opa! Falou demais. Bom, tem uma lei, né, que gira em torno dessa parte, dessas doenças de notificação. A primeira lei é da Portaria 104, que foi a que aconteceu em 2011. Aí, em 2014, foi feita uma reformulação, né, dessa lei e foram acrescentadas algumas doenças nessa portaria. 2016, houve uma nova mudança, outras doenças foram acrescentadas. 2018 também, né, foi acrescentada mais uma doença. Em 2020 foi acrescentado também os óbitos pela doença de Chagas, tá? E foi refeita toda a lista, né, das notificações. Então, todas essas portarias, o que elas fazem? Elas vão definir a lista nacional de notificação compulsória das doenças, dos agravos e dos eventos de saúde pública, dos serviços de saúde, tanto público como privado, em todo o território nacional. Tá? E ela vai dar outras providências, né, que necessitam serem realizadas. Ela vai falar também qual é o profissional que deve fazer essa notificação, entre outros procedimentos. Então, atualmente, qual é a lista que nós seguimos, né, para verificar as doenças que devem ser notificadas? É a Portaria 264, de 17 de fevereiro de 2020. Tá? Essa é a portaria mais nova que nós devemos seguir. E o que fala nessa portaria? Tá? Essa portaria, principalmente a de 2016, ela vai dar alguns conceitos relacionados a essa parte da notificação compulsória. Quais são os conceitos que ela fala? Então, ela dá uma diferença do que é um agravo, do que é uma doença, do que é uma epizotia, o que é um evento de saúde pública e quais são as autoridades de saúde. Então, são todos esses conceitos, né, que essas portarias trabalham. Então, agravo, né? O que ela fala relacionado a agravo? Agravo é qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, que é provocado por alguma circunstância. Então, nessa parte da portaria, quando a gente for ver um pouquinho dessa portaria, a gente vai ver que tem algumas doenças, né, nessa portaria, tem também a violência doméstica e tem os acidentes de trabalho, tá? Então, aqui, nessa parte de agravo, eu posso colocar um acidente de trabalho. Por exemplo, um acidente de trânsito, né? Com a pessoa indo para o ambiente de trabalho ou voltando do ambiente de trabalho, né, para a casa dela, ou na hora do almoço. Pode acontecer um acidente de trânsito, pode acontecer um atropelamento, alguma coisa. Então, tudo isso vai entrar como agravo, tá? O agravo não é uma doença, né? Ele não é uma doença que aconteceu com a pessoa. A diferença entre o agravo e a doença é justamente essa. O agravo, ele vai ser alguma coisa que aconteceu, né, que alterou a integridade física ou mental do indivíduo. Por exemplo, o indivíduo saiu do ambiente de trabalho, foi atravessar a rua, foi atropelado. Tá? Isso foi um agravo que aconteceu com ele. Né? Foi alguma coisa, alguma circunstância que ocasionou
um atropelamento, um acidente, alguma coisa assim. Quem são as autoridades da saúde? Então, a primeira, né, esfera da autoridade é o Ministério da Saúde. Saindo do Ministério da Saúde, nós temos as secretarias, né, de saúde dos estados. Tá? Então, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, por exemplo. E aqui também tem a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Tá? Então, a Secretaria Estadual, né, de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou a Secretaria Estadual do Distrito Federal. E nós temos também a Secretaria de Estado, a Secretaria de Saúde dos municípios. Né? Aqui em Piracicaba, a gente tem a Secretaria, né, de Saúde do município de Piracicaba. Então, essas são as autoridades. Primeiro, o Ministério da Saúde, depois, as Secretarias de Saúde dos estados e as Secretarias de Saúde dos municípios. Tá? Então, nós temos 3 autoridades na área da saúde. E o que vem a ser a doença? A doença é uma enfermidade, é um estado clínico, independente da origem, da fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para os seres humanos. Tá? Doença, né? Doença de Chagas, a malária, por exemplo. Tá? Então, é tudo considerado doença, é uma enfermidade, é alguma coisa que acomete o ser humano. Epizootia. Epizootia é uma doença ou morte de um animal ou de grupo de animais que possam apresentar um risco à saúde pública. Por exemplo, tem uma fazenda lá que produz gado para corte, tá? Produz gado para abate e para poder comercializar a carne daquele gado. E de repente apareceu no pasto metade dos bois lá e das vacas mortas, tá? Então, isso é um caso de epizootia, tá? Então, isso tem que ser notificado, tá, para a Secretaria de Saúde do município e eles vão atrás para saber o porquê que esse gado morreu, tá? E tem a outra parte do gado que está vivo, né? Foi algum vírus, alguma bactéria, foi alguma coisa que fez com que esses animais morressem? Porque daí os outros animais, eles não vão poder ser destinados para o fim deles, né? Que é para o abate, para poder ser vendido depois para frigoríficos e tal, né? Para colocar no consumo para a gente estar se alimentando. Então tem que saber o porquê, qual é a razão. Morte de morcegos, né? Também morte de macaco, né? Febre amarela, né? Por que o macaco morreu? Será que tem febre amarela na região? Então, um dos primeiros indícios, né, se tem febre amarela ou não, são as mortes de macaco, tá? Então, por isso que essa parte, né, da epizootia, ela é muito importante. Por quê? Se algum animal morreu, a gente tem que investigar qual é a causa da morte desse animal, porque a causa dele pode estar relacionado, né, com outros problemas de saúde que estão sendo, né, recorrentes em uma região. E o evento de saúde pública é uma situação que pode constituir uma potencial ameaça à saúde pública, que no caso agora nós estamos tendo, né, um evento de saúde pública, que é o Covid, tá? É uma situação que gera um potencial muito grande de ameaça à nossa saúde, né? Está sendo o Covid, a dengue, né? A dengue também, que agora, por causa do Covid, até a dengue parece que deu uma amenizada, né? Até o mosquitinho da dengue parece que esqueceu um pouquinho de aparecer por aí. Mas se não, agora seria uma época que a gente já começaria a pensar também, tá? Na dengue, né? O pessoal estaria alertando muito em relação à dengue. O Tim está preguiçoso hoje de novo. Pronto. Agora vem a perguntinha, então, né? O que são doenças de notificação compulsória, né? Porque é tão importante isso que tem várias portarias, né? Que praticamente a cada 2 anos essas portarias são revistas
e são acrescentados dados novos nessa portaria, né, doenças novas nessa portaria, né? Por que que é tão importante desse jeito? Então, essa portaria, né, essas doenças, elas são importantes porque uma doença ou um agravo de notificação obrigatória é qualquer doença, é qualquer agravo cuja notificação às autoridades governamentais seja exigida por lei, tá? Então, a doença, logo logo a gente vai falar um pouquinho sobre quais são essas doenças, tá? Então, essa doença ou um agravo, né? O agravo, lembra sempre, é um caso de violência doméstica ou é um acidente de trabalho, tá? Tudo isso é notificado como agravo. E a doença, entre as várias doenças que se tem, né? Nós podemos falar que no sarampo, na doença de Chagas, tá? Podemos falar da malária, podemos falar da rubéola, tá? Tem algumas doenças aí que entram nessa parte. Então, todas essas doenças, né, quando um profissional ele tem isso daí, gente, o mais interessante o que é? Que não precisa ter a certeza que a pessoa está com aquela doença, tá? Seja uma suspeita, ela já tem que fazer essa notificação. Casos confirmados e suspeita, tá? Tem que fazer já a notificação, independente do serviço que a pessoa esteja trabalhando, se é serviço público, privado, seja o que for. Constatou uma suspeita ou tem a certeza, né, já foi diagnosticado que a pessoa tem aquilo, obrigatoriamente tem que fazer essa notificação, tá? Isso é exigido por lei. E quem deve fazer essa notificação? Os médicos, tá? Profissionais de saúde de forma geral ou os responsáveis pelo serviço de saúde, seja público ou seja privado, deve fazer essa notificação, tá? Então, médicos, profissionais de saúde ou os responsáveis pelos serviços de saúde, seja público ou seja privado, ele tem que fazer a notificação, tá? Apareceu um caso lá na farmácia que a pessoa está com um monte de manchinha no corpo, né? A gente tá achando que é a rubéola. Será que é a rubéola? Então, já tem que fazer essa notificação, tá? O responsável pelo serviço de saúde, responsável pela drogaria, vai lá e faz essa notificação na Secretaria da Saúde, na Vigilância Sanitária, tá? Obrigatoriamente precisa fazer isso. Então, essa coleta de informações permite que as autoridades monitorem a saúde, né, monitorem a doença e forneçam um alerta precoce de possíveis surtos, tá? O que aconteceu, né, há um tempo atrás, né? O sarampo, tá? O sarampo já era uma doença que desde 94, se eu não me engano, era uma doença que tinha sido erradicada aqui no Brasil. Ou seja, não tinha mais casos de sarampo aqui no Brasil. De repente, começaram as notificações, né, de casos de sarampo. Por quê? Né? São várias as situações que podem ter causado isso. O pessoal, né, da Venezuela, que tentando fugir do país, que estavam enfrentando uma crise muito grande, vieram para o Brasil. Falta de vacinação, né, porque como a maior parte das doenças estavam todas erradicadas, o que aconteceu? O pessoal não ia mais vacinar as crianças, né? Tanto é que se a gente pegasse dados, né, de 20 anos atrás, 95% de todas as crianças eram vacinadas. Hoje, se você for ver, essa porcentagem caiu para 75%, ou até menos, né? Dependendo da região, né, do país, até menor ainda é o número dessas pessoas que estão sendo vacinadas. Por isso, o que aconteceu? Começou a aparecer um monte de casos de sarampo. E quem detectou isso? Né? A Vigilância Sanitária, né? A Secretaria Municipal de Saúde, que pegava esses dados, fornecia para o Estado.
o Estado fornecia esses dados para o Ministério da Saúde. E dependendo da doença, nós temos que notificar os três, tá? Essas três autoridades sanitárias, tanto a Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde. Então, dependendo da doença, temos que avisar esses três órgãos que está acontecendo, né, um possível surto dessas doenças. Aí, o que que acontece? As autoridades vão ver, olha, nessa região aqui está aumentando o número, né, dessa doença. Por que está aumentando o número de sarampo só nessa região aqui? Vamos comparar com as outras regiões do Brasil. Não, olha, as outras regiões estão aumentando também. Então, se está aumentando em tudo, é um alerta, né, geral para o país todo. Não, está aumentando só naquela região. Então, tem que fazer um trabalho, né, intensificado naquela região, promovendo campanhas de vacinação, cuidado de saneamento básico, né, independente do problema que seja, né, do problema que esteja ocorrendo. Só que nós temos prazos para fazer algumas notificações, tá? Esses prazos, eles vão variar bastante de acordo com a doença. Por exemplo, eu tenho notificação compulsória imediata ou notificação compulsória semanal, tá? Pode ser dois tipos, então tem que ser, ou ela vai ser imediata ou semanal. A imediata, então, a maior parte das doenças compulsórias, elas são enviadas de forma imediata, tá? O que é essa forma imediata? Então, depois que foi feito algum procedimento no paciente, tá? Que constatou que o paciente, né, já foi feito o diagnóstico, já fechou o diagnóstico, não, o paciente está com isso, tá? Então, eu tenho 24 horas para encaminhar essa notificação para o Ministério da Saúde, para a Secretaria de Estado e para a Secretaria Municipal, tá? Então, eu tenho 24 horas e vai mandar para para as três instâncias. Por exemplo, cólera, tá? A febre amarela, a raiva, a dengue, só que as dengue é um caso de óbito, tá? O de óbito tem que fazer essa notificação imediata, que tem até 24 horas para fazer essa notificação. E tem também a notificação compulsória semanal, tá? Essa notificação compulsória semanal, elas podem ser encaminhadas em até 7 dias, a contar de quando houve, né, o aparecimento daquele agravo ou da doença. Por exemplo, os casos de dengue. Então, nós temos até 7 dias para notificar. A morte é 24 horas, tá? Mas os casos de dengue, eu posso levar 7 dias para fazer essa notificação, tá? Doença de Chagas também, 7 dias. Hepatite viral, HIV, tá? Tudo isso são 7 dias para fazer a notificação. Então, as informações pessoais, né, devem ser protegidas, que é para evitar qualquer tipo de constrangimento. A não ser que né, que o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual ou Municipal peça alguns dados, tá? Mas normalmente o nome eles não pedem. Eles pedem o sexo, eles pedem a idade, tá? Que são dados mais assim para a gente ter uma ideia, até a região que mora, tá? Que é para ter uma ideia geral sobre a pessoa, né? Sobre aquela doença vai atingir qual faixa etária. Atinge mais homens ou atinge mais mulheres, tá? Então, por isso que eles fazem, né? Pede alguns dados mais gerais. Então, prazo para notificação, a gente precisa lembrar o quê? Que tem que ser imediato, né? Que é 24 horas depois que atendeu o paciente, foi feito o diagnóstico ou tem uma suspeita, que é a maior parte dos casos dessas doenças de notificação compulsória. E tem também a semanal, né, que tem até 7 dias, né, tem até uma semana para encaminhar esses dados, tá? E para onde vai encaminhar? Aí tem uma tabelinha que já já eu vou mostrar para vocês. Para onde que eu vou encaminhar esses dados?
tá? Todos esses dados, eles vão ser encaminhados para o SINAM, tá? O SINAM é um sistema de informação de agravos de notificação, tá? Então, o SINAM é um sistema de informação em saúde autorizado para receber todos os tipos de notificações compulsórias, tá? Seja semanal ou seja a imediata. E ele vai receber informações, né, tanto da Secretaria Municipal da Saúde, como da Secretaria Estadual da Saúde, como também do Ministério da Saúde, tá? Então, qualquer tipo de notificação vai ser encaminhado para o SINAM, tá? E como que as pessoas vão fazer a notificação? O profissional da saúde, né, ou o representante do serviço de saúde, ele pode entrar direto no site do SINAM, fazendo essa notificação, ou ele pode fazer também por um formulário escrito, que ele vai na vigilância sanitária, né, municipal, e ele faz o preenchimento desse formulário. Mas a maior parte dos casos agora, como todo mundo tem acesso à internet, no próprio serviço de saúde tem acesso à internet, então a maior parte é feito tudo pelo SINAM, tá? Por esse sistema. Aqui está a lista, tá? A lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde. Então, nessa lista estão descritas, né, todas as doenças. Aí tem também a periodicidade de notificação. Quando que eu vou fazer essa notificação, né? Em até 24 horas ou semanal. Se eu fizer 24 horas, eu vou mandar para onde? Isso daqui, tá? Eu vou mandar para o Ministério da Saúde, para a Secretaria Estadual da Saúde ou para a Secretaria Municipal de Saúde, né? Para onde que eu vou mandar essas informações, tá? E então, tem alguns casos que vai ser só para a Secretaria Municipal, tá? Ou só para a Secretaria Estadual, né? Ou Secretaria Municipal e Estadual, ou também para o Ministério da Saúde, tá? E pode ter também a semanal, tá? A semanal, a maior parte dos casos, eles vão ser encaminhados para a Secretaria Municipal de Saúde, tá? Que depois já faz a transferência dos dados, né? Direto já para o Estado e para o Ministério da Saúde, tá? Então, todas as esferas, elas vão ter conhecimento de todos esses problemas depois, tá? Quando se trata o semanal. Por exemplo, aqui, acidente de trabalho com exposição a material biológico. Por exemplo, quem trabalha no laboratório de análises clínicas, tá mexendo com sangue, tem escarro de pessoas que fazem teste, né, de tuberculose para ver se tem a bactéria lá, tá? Teve alguma exposição a algum desses componentes. É semanal. Tá? Essa notificação será semanal. Um acidente de trabalho grave, fatal, tá? Teve morte. Ou o caso aconteceu com crianças e adolescentes, então eu tenho que encaminhar já em até 24 horas para a Secretaria Municipal da Saúde. Com certeza aqui a Secretaria Municipal da Saúde já vai entrar em contato com a empresa, né, que já teve esse acidente, que teve essa morte fatal, tá? Ou, se é em caso de crianças e adolescentes, já vão direto na empresa também para saber o porquê que foi contratado, né, essa criança ou adolescente. Então, eles têm algum tipo de trabalho que seja vinculado a trabalho de criança, né, pode empregar adolescentes, então eles têm algum tipo de trabalho que é desenvolvido junto com o Ministério da Educação, por exemplo, jovem aprendiz, né, ele pode ter, ele é autorizado a ter essa criança ou adolescente. Se for, tudo bem, tá? Se não tiver essa autorização, aí, né, vai complicar a situação do estabelecimento. Acidente por animal peçonhento. Também notificação a cada 24 horas. Uma picada de cobra, uma picada de escorpião, tá? Uma picada de aranha, tá? Tudo entra aqui, né? A notificação em 24 horas.
Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva, tipo um cachorro, por exemplo, Secretaria Municipal da Saúde. Aqui vai entrar também, tá? Tanto no animal peçonhento como transmissor de raiva, vai entrar o centro de zoonoses, tá? A gente vai falar um pouquinho também sobre ele. Eles vão entrar para saber, né, o que está acontecendo, como que foi, quer dizer, esse cachorro foi vacinado, não. Botulismo e cólera, né, até 24 horas, para as 3 instâncias. A coqueluche, para as 2 instâncias, né, municipal e estadual. Olha aqui a dengue, tá? A dengue tem diferença, né, como a gente estava falando. Os casos, né, de dengue, eles podem ser notificados semanalmente. Só que os óbitos por dengue, até 24 horas depois que a pessoa morreu, que foi constatado o óbito da pessoa, para as 3 instâncias também. A difteria, tá? Para as 2 instâncias em 24 horas. Ó, doença de Chagas, tá? Aguda ou crônica, tem aqui diferença. A aguda em 24, até 24 horas, a crônica pode ser feito semanal. Tá? Por que crônica? Né? Porque a crônica, na verdade, a pessoa já vem com essa doença há vários anos. Né? E a doença de Chagas, a gente sabe que não tem cura. Tá? Com o passar do tempo, ela pode agravar, né? Principalmente o coração. Tá? A aguda, possivelmente, por que requer 24 horas? Porque possivelmente, quando está nessa fase aguda, a pessoa acabou de descobrir que ela está com a doença de Chagas. Então, precisa saber, né? Ela foi viajar? Se ela for viajar para regiões, né, que já tem mais essa doença de Chagas, tudo bem. Não, mas ela não foi viajar, tá? Quer dizer, ela não foi viajar, como que ela adquiriu essa doença, então? Tem uma outra, né, doença de Creutzfeldt, tá? Doença invasiva, né, pelo vírus Haemophilus influenza, que também é 24 horas, meningites, 24 horas também de notificação. Aqui tem, né, várias doenças que são todas que devem ser notificadas. Aqui, ó, doenças com suspeita de disseminação intencional, tá? Por exemplo, varíola, né, que já também é uma das doenças que já foi erradicadas. Doenças febris hemorrágicas, também, ó, 24 horas para as 3 instâncias. Doença aguda pelo Zika, semanal. Doença aguda pelo Zika em gestante, tá? Tem que ser em 24 horas para 2 instâncias, municipal e estadual. Óbito através do Zika, tá? Não importa se seja gestante ou não, 24 horas depois do óbito. Esquistossomose, semanal. Algum evento de saúde pública que seja uma ameaça, né, para a saúde pública. 24 horas, tá? Por isso que a gente vê, né, que a cada 24 horas são emitidos dados relacionados ao Covid, tá? Número de casos, número de pacientes curados, números de óbitos, números de pessoas que foram diagnosticadas, tá? Por que a cada 24 horas? Porque qualquer serviço de saúde, ele tem o prazo de 24 horas para notificar, tá? Seja óbito, seja doença, seja o que for. Por isso que, então, a gente fica sabendo, né, dos casos a cada 24 horas, tá? Então, com certeza, o Covid, ele já entrou nessa portaria, né? Se a gente for ver, não entrou esse ano ainda, porque essa portaria está com a data de fevereiro. Mas, na próxima lista que tiver, com certeza, né, o Covid, ele vai fazer parte aqui dessa lista. E, com certeza, ele entrará aqui nessa parte imediata, tá? De até 24 horas. Eventos graves ou óbitos, né, relacionados com a vacinação, 24 horas também. Ó, febre amarela, 24 horas. Febre de chikungunya, pode ser semanal. Agora, quando for em áreas que não tem transmissão,
ou em casos de óbito, a periodicidade tem que ser imediata, tá? Em 24 horas tem que aparecer aqui. Febre do Nilo, né? Que não é uma coisa que aparece tanto aqui no Brasil. Então, 24 horas. Febre maculosa, tem 24 horas também. A febre tifoide, 24 horas. Hanseníase pode ser semanal. O antavírus, 24 horas. As hepatites virais, semanal. Os casos novos, né, de HIV positivos, AIDS, 24, semanal. Infecção pelo HIV em gestantes, tá? Semanal também. E infecção pelo vírus, né, do HIV em 24 horas. Semanal. Tudo que é relacionado ao HIV é semanal, tá? Independente do tipo de pessoa que tenha, né, contraído a doença, vai ser sempre o semanal. Influenza humana, né, produzida por um novo subtipo viral, então ele entra aqui em 24 horas. Algum tipo de intoxicação semanal, leishmaniose, seja tegumentar ou visceral, semanal, leptospirose, 24 horas, apenas para a Secretaria Municipal da Saúde, tá? Por quê? Né? Apenas para a Secretaria Municipal da Saúde. Porque a leptospirose é uma doença relacionada a rato, né? A pessoa pega andando em locais com o xixi, onde tem o xixi de rato. Tá? Então, depende muito das condições de vida. Então, isso não vai influenciar tanto o Estado ou o Brasil de forma geral. Ele vai afetar bastante a região que a pessoa mora, que com certeza, às vezes, deve ter uma infestação de rato. Então, por isso que tem que ir atrás da Secretaria Municipal da Saúde. A Secretaria Municipal da Saúde vai trabalhar naquela região para ver, está tendo uma infestação de rato, por quê? Coleta de lixo não está passando aqui, tá? O esgoto corre a céu aberto, então tudo isso leva à proliferação dos ratos, tá? Então é por isso que tem que ser notificado o município. E a malária, né? Malária, quando é na região amazônica, é algo muito comum de acontecer. Então a notificação pode ser feita semanalmente. Quando é fora da região amazônica, tem que ser feita em 24 horas. Tá? Por quê? Né? Por que aquela pessoa adquiriu a malária? Ela foi viajar, né, lá para Manaus. Então, em Manaus, ela adquiriu a doença e depois ela voltou aqui para Piracicaba. Aí, tudo bem, porque tem uma explicação. Ela foi, né, para Manaus, que é uma região onde já é muito comum ter a malária. Mas, não, ela não foi para nenhum lugar. Tá? Quer dizer, se ela não foi para nenhum lugar, ela está aqui, por que começou a aparecer, então, a malária aqui? Né? Não é comum ter a malária no estado de São Paulo, por exemplo. Por isso que é importante essa notificação imediata, para tentar descobrir logo o problema. Óbito, né? Quando é relacionado, tipo, a criança nasceu e morreu. Então, eu tenho que fazer a notificação. Poliomielite, tá? Tem que fazer a notificação em 24 horas. Por quê? Porque a polio é uma doença que praticamente já está erradicada aqui no Brasil. Então, nós temos que fazer essa análise, né? Por que, né, que a criança, o adulto, ele contraiu essa poliomielite. Outras doenças, né? A peste, a raiva, a rubéola congênita, outras doenças, né? Por exemplo, o sarampo e a rubéola, tá? Então, esses tipos, né, de doença, ela tem que ser em 24 horas também. Por quê? Porque são doenças que, de certa forma, elas estão sumindo, né? O sarampo tinha sumido e agora voltou. A rubéola também é uma doença que já está controlada. Por isso que tem que ser feito em 24 horas, que é para todas as instâncias de saúde começar a correr atrás, né, levantar os dados em outras regiões do Brasil e tentar verificar o que está acontecendo, para conseguir acabar o quanto antes com essa doença.
e para fazer a promoção de saúde e tudo mais. Sífilis, né, em gestante, semanal, síndrome da paralisia flácida aguda e da síndrome respiratória aguda também. Então, o que acontece? Aqui, ó, associada a coronavírus. Já saiu aqui, então, eu não tinha visto. Tá? Então, ó, 24 horas. O tétano neonatal ou acidental, para a Secretaria Municipal de Saúde também, em 24 horas. Toxoplasmose, tuberculose, pode ser feito registro semanal. Casos de varicela, 24 horas. Violência doméstica, tá? Ou outros tipos de violência, é semanal. E violência sexual ou tentativa de suicídio tem que ser comunicado em até 24 horas para a Secretaria Municipal de Saúde, tá? Para a Secretaria Municipal verificar o que está acontecendo aí nesse caso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças transmissíveis e doenças contagiosas, tá? Então, nesses casos, como a gente já viu, né, nessas notificações, a maior parte dessas doenças, elas são transmissíveis e contagiosas, tá? Por isso que é muito importante a notificação, porque o quanto antes a gente conseguir ir atrás, conseguir ver, né, o que está acontecendo e tentar ter uma ação mais rápida possível para acabar com essa transmissão dessa doença, é maior. E é melhor, né? Mas por quê? Né, que tem tantas doenças transmissíveis, tantas doenças, né, contagiosas, e qual é o conceito dessas doenças, né? O que é uma doença transmissível e o que é uma doença contagiosa? A gente vai falar um pouquinho sobre essas definições agora. A doença transmissível, ela pode ser chamada também de doença infecciosa. Então, tem horas que vocês vão ver, né, doença transmissível. Tem outras horas que vão aparecer doença infecciosa. É a mesma coisa. Então, é uma doença que é causada pela transmissão, né, de um agente patogênico. Esse agente patogênico, ele pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um parasita, pode ser um fungo, tá? Pode ser o que for. Que ele vai atuar em um hospedeiro que está susceptível a ter aquela doença, tá? Então, a doença transmissível ou infecciosa, ela vai ser sempre causada por um vírus, uma bactéria, tá? Por um fungo, seja o que for. Ela sempre vai precisar de um agente patogênico, tá? Por isso que fala transmissível. Quem vai transmitir essa doença? Um vírus, uma bactéria, um fungo, um parasita. Para um hospedeiro, tá? Que pode ser uma pessoa ou pode ser também, às vezes, um animal, tá? E esse animal é que vai passar depois essa doença para o homem. E uma doença contagiosa? A doença contagiosa, o agente infeccioso, ele é transmitido de outros seres humanos ou animais infectados, tá? E aqui a gente pode falar que toda doença contagiosa, ela vai ser uma doença transmissível ou uma doença infecciosa. Mas não são todas as doenças infecciosas, tá? Ou transmissível que vai ser contagiosa. Por exemplo, eu tenho aqui a malária. A malária, ela é uma doença transmissível, tá? Então, tem o bichinho lá, né? O mosquitinho que vai picar, né? Uma pessoa e ele vai estar carregando o vírus, a bactéria. Então, ele vai picar a pessoa e a pessoa vai contrair a doença, tá? Então, ela é transmissível, né? Porque eu precisei de um agente eu precisei, né, de um agente para causar essa doença. Mas ela não é contagiosa, né? Se eu espirrar, se der um aperto na mão da pessoa, eu não vou transmitir a malária para uma outra pessoa. E o sarampo? O sarampo, sífilis, por exemplo, tá? Ele é transmissível,
né? Então, ele o sarampo, ou a sífilis. Então, ele vai, o vírus ou uma bactéria que vai estar provocando a doença na pessoa, tá? Tanto sífilis como o sarampo. E elas são transmissíveis, então elas são contagiosas, tá? Por quê? Eu adquiri através de uma bactéria e eu posso passar para outra pessoa. Então, o sarampo você pode passar pelo ar. Sífilis você pode passar através de uma relação sexual, por exemplo, tá? Então, tem algumas doenças que elas são só transmissível. Outras doenças que ela é transmissível, a pessoa adquiriu em contato com uma bactéria, em contato com um vírus. Também, aquela pessoa que está doente, ela pode passar aquele vírus, aquela bactéria, para uma outra pessoa. Tá? Ela pode passar para um outro ser humano aquela doença. Seja através de um aperto de mão, seja através de um espirro, né? Que o vírus, a bactéria fica no ar, por exemplo. Que nem o coronavírus. O coronavírus, né? Gripes de forma geral. O que acontece? Ele é uma doença transmissível, porque ele precisa do vírus para passar para o ser humano, e é uma doença contagiosa, tá? Que eu posso passar, né, através de um aperto de mão, ou eu espirrei, eu falei com uma pessoa, conversei com a pessoa sem a máscara, as gotículas, né, de saliva que saem da boca durante a fala, que a gente nem percebe, a gente não consegue enxergar nada, ela pode simplesmente estar indo para a outra pessoa, tá? Então, por isso que ela pode ser também tanto transmissível como contagiosa. Então, essa transmissão, ela pode se dar de forma direta ou indireta. Forma direta, mão, né, aperto de mão, você vai dar a mão para uma pessoa, através de um beijo, relação sexual, ou através de outro contato, que pode ser o parto, tá? Uma injeção, né, de drogas, o processo de amamentação. Quando você está muito próximo de uma pessoa, né, via as gotículas, né, por exemplo, a saliva que está saindo, uma tosse, um espirro, tudo isso pode pode transmitir vírus e bactérias. Através da transfusão de sangue e através também da transmissão transplacentária, que a mãe, durante principalmente o nascimento, né, da criança, pode passar para o feto, ou durante até enquanto estiver na barriga, pode passar através da placenta uma doença, um vírus para a criança, para o bebê. E tem a transmissão indireta, que pode ser um alimento contaminado, a água contaminada, tá? Alguma toalha, né? Uma pessoa usou uma toalha agora, ela pega e empresta aquela toalha para outra pessoa. Os vetores, né, que a gente chama, que tem insetos, que tem animais que podem carregar um vírus, uma bactéria, e vai transmitir para a pessoa. Por exemplo, a dengue, né? A dengue, a transmissão dela é indireta. A pessoa, para pegar a dengue, ela precisa ser picada pelo mosquitinho. E essa transmissão indireta, ela pode se dar também através de uma distância muito longa, né? Que pode ser através de uma poeira, bate um vento, por exemplo, né? O vento, ele é capaz de trazer poeiras, né? De regiões longes. E aquela poeira pode estar com vírus, pode estar com bactéria. E também a transmissão parenteral, que é uma seringa que está contaminada, por exemplo. Por exemplo, aqueles procedimentos, né, que é feito de biópsia, tá? Que foi feito algum processo de esterilização. Esse processo de esterilização não foi suficiente, tá? Não chegou a matar todos os vírus e bactérias. Então, pode estar provocando também a transmissão de algum tipo de doença, né, de bactéria, por aquele instrumento que está contaminado. Então, a doença transmissível ou infecciosa, ela é muito importante
para a gente conhecer um pouquinho mais sobre as características daquele ambiente onde a pessoa vive, tá? Por quê? Porque o ambiente, ele pode determinar muito sobre essas doenças, né, transmissíveis ou infecciosas. Condições sanitárias, por exemplo, falta de coleta de lixo, não tem água encanada, então tem um riozinho que passa aqui perto. Então, como que as pessoas vão pegar água para beber? Ah, elas vão lá no riozinho e pegam a água, né, para beber, tá? Como que é a qualidade dessa água, né? Esse rio está poluído ou não, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa observar isso. Temperaturas, dependendo da doença, né, por exemplo, gripe, né, de forma geral, o vírus de forma geral, o COVID, né, e os vírus que provocam a gripe, eles precisam de temperaturas mais baixas para sobreviver. E nessas temperaturas mais baixas, eles conseguem infectar o maior número de pessoas. Vocês perceberam que agora que a temperatura começou a subir, né? Tá mais calor. Então, o que que acontece? O número de casos tende a diminuir. Por quê? Porque o número do vírus circulando tende a diminuir também, porque o vírus ele não aguenta muito, né? A temperatura ideal para ele é uma temperatura até uns 24, 25 graus. É uma temperatura ideal. Esses dias aqui tá 35, tá 36 graus. Então a tendência qual é? É diminuir a quantidade de vírus circulando, tá? Então, todos esses fatores, né, condições sanitárias, a temperatura, poluição, a qualidade da água, ele pode influenciar nesses estágios de infecção, tá? Pode fazer com que haja mais processos de infecção ou menos. Poluição, qualidade da água péssima, a pessoa vai lá direto beber lá naquele riozinho água, então a característica para uma infecção é muito maior. E depois tem alguns fatores socioeconômicos também, né? Densidade populacional, aglomeração, pobreza muito grande, aumenta e muito ainda os casos dessas doenças transmissíveis ou infecciosas. Então, qual é a situação dessas doenças, né, transmissíveis aqui no Brasil? Então, aqui no Brasil, nós temos três tendências. A tendência descendente, a tendência de persistência e emergente e reemergente. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. A tendência descendente, o que que é? Que são números de doenças, que são algumas doenças que simplesmente caíram muito aqui no Brasil, que a tendência o que é? É desaparecer. E algumas delas até desapareceram, tá? Como foi o caso do sarampo. Tá, o sarampo estava presente nessa lista, né, de tendência descendente. Agora ele não está mais. Por quê? Porque desde o ano passado, o que aconteceu? O número de casos, né, do sarampo, ele começou a aumentar, tá? Então, quais são as doenças transmissíveis, né, com tendência descendente? A difteria, a coqueluche, que pode ser chamada também como tosse comprida, o tétano, poliomielite, rubéola, a raiva humana, doença de Chagas, hanseníase, febre tifoide, oncocercose e a peste. São doenças que praticamente estão erradicadas aqui no Brasil. Quais são as doenças que apresentam quadro de persistência? Ou seja, são doenças, né, que continuam aqui no Brasil, tá? Que é o quadro de persistência, né, que não some, continua persistindo o aparecimento dessas doenças. A malária, tá? Principalmente na região amazônica, tuberculose, tá? Tuberculose é uma preocupação de saúde pública, né? Mas eu não escuto tanto caso de tuberculose. Realmente, diminuiu bastante. Só que em situações, né, de carceragem, as pessoas que estão na cadeia é muito grande. Tá? 80% das pessoas, né, que estão presas, elas acabam tendo a tuberculose pelo próprio ambiente que ela vive.
Aí depois que aquela pessoa não tem um tratamento adequado, o que vai acontecer? Ela sai, tá, da cadeia, ou sai nessas saídas, né, tipo Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais. E eles estão transmitindo essa doença para a comunidade de forma geral. Então, essa que é a grande preocupação em relação à tuberculose. Casos de meningite, casos de leishmaniose, febre amarela, hepatite, esquistossomose, leptospirose e acidentes por animais peçonhentos. Tá? Isso daqui, infelizmente, está muito presente ainda dentro da nossa realidade. E as doenças, né, emergentes e reemergentes. O que é isso? São alguns casos, né, de doenças que elas aparecem e depois elas desaparecem. Aí elas aparecem de novo. Então, são doenças que têm épocas que o número parece que fica enorme. E outras épocas diminui bastante esse número dessas doenças. Então, a AIDS, né, é uma doença emergente e reemergente. Se bem que agora, ultimamente, o número de AIDS tem alguns anos já que está caindo bastante. A cólera, tá? A cólera é uma doença que vem principalmente da água contaminada, né? A dengue, o mosquitinho, né? Que tem época que aumenta bastante, tem época que diminui. E a antavirose, que é uma doença também produzida através da urina do rato. Tá? Então, a antavirose é uma doença que se dá principalmente nas regiões que são mais populosas e com baixas condições, né, de saneamento básico, por exemplo. Então, são algumas doenças que ainda preocupam, tá? E essas doenças, né, transmissíveis e contagiosas, elas estão todas presentes lá na lista de notificação. Com a prevenção, a gente está falando muito, né, de prevenção ultimamente. Lavar sempre as mãos, vacinação, tá? Para a maior parte desses casos, ela é muito importante e consegue prevenir várias doenças. Tanto é que tem muitas doenças, né, como o sarampo, que está voltando, principalmente devido à falta de vacinação. Usar preservativos para tentar reduzir o número de doenças sexualmente transmissíveis, tá? A AIDS, por exemplo, a gente consegue, né, conter um pouquinho através do uso de preservativo. Conservar alimentos na geladeira, manter alimentos crus distantes daqueles alimentos que estão cozidos. E uma coisa que é importante também, né, levar animais de estimação ao veterinário com regularidade. Por quê? Porque os animais, cachorro, gato, tá, ele pode ser um reservatório de vírus, de bactéria, e pode transmitir essa doença, principalmente a raiva, né, para os donos. Tratamento. O tratamento, né, se for uma infecção bacteriana, vai utilizar antibióticos e virais, drogas antivirais. E parasitárias, no caso de um piolho, por exemplo, posso estar utilizando um shampoo. Outras doenças parasitárias, até mesmo piolho, posso estar fazendo uso de medicamentos. Então, o tratamento vai depender bastante, né, do tipo de doença que tem, tá? Vai seguir um tratamento. Além do antibiótico, do antiviral, o que eu posso dar? Analgésicos, anti-inflamatórios, né? Dependendo dos sintomas que a pessoa está tendo. Pode ser colocados outros medicamentos junto para esse tratamento. Falando um pouquinho agora sobre controle de zoonoses e sobre o controle de vetores. Tá? Toda prefeitura precisa ter um serviço de zoonose, né? Controle de zoonoses e controle de vetores. Tá? Todo serviço, toda prefeitura tem um departamento que vai cuidar só dessa parte. Isso é estabelecido pela Portaria 1138 de 2014, que vai definir as ações e os serviços de saúde que estão voltados para vigilância, prevenção e controle de zoonoses e de acidentes que são causados por animais peçonhentos e venenosos, de relevância para a saúde pública. O que vem a ser zoonose?
né? Zoonose são doenças que são transmitidas, né, entre os animais e os seres humanos. Então, até mesmo um animal que está em casa, ele pode, por mais cuidado que a gente tenha, ele pode transmitir alguma doença para o dono. Por isso que é importante, né, levar sempre para o veterinário. Quais são as principais doenças que são relacionadas às zoonoses, né? Quais são as principais zoonoses? A raiva, a leptospirose, a tuberculose, a toxoplasmose, teníase e cisticercose, antavirose e a salmonelose. Então, algumas dessas doenças podem ser transmitidas, né, de forma direta para o homem, como a raiva. Se eu tenho um cachorro, né, com raiva, se ele morde o dono, se ele morde alguma outra pessoa, ele pode transmitir, tá? A leptospirose e a antavirose, elas são provocadas principalmente através da urina do rato. Então, se você anda descalço, né, por exemplo, o rato fez xixi no quintal lá da tua casa, choveu, você está andando descalço, lá você pode entrar em contato, né, através da mistura daquela água e da urina do rato, você pode ficar com leptospirose, se aquele rato tiver contaminado, né? A tuberculose, ela também entra, né, como uma zoonose, tá? A toxoplasmose, teníase, né, cisticercose, ela está muito vinculado, e a salmonelose também, com o uso de alimentos, né? Carnes mal cozidas, salmonelose, principalmente o consumo de ovo cru. Tá? Então, quer dizer que o animal já estava doente, né? A galinha já estava contaminada, quando ela botou o ovo ficou contaminado também. E há ainda algumas doenças que são transmitidas por vetores. Então, o que é vetor? O vetor é um animal, né, invertebrado, que vai ser responsável por transmitir aquele vírus ou aquela bactéria. A leishmaniose, dengue, febre amarela, malária, febre maculosa ou doença de Chagas. Todos eles, para a pessoa ser contaminada, ela precisa ser picada por um mosquito. Tá? Então, esse mosquito, que é esse animal invertebrado, é que ele já tem dentro dele o vírus e a bactéria, e quando ele pica, né, o ser humano, ele vai transmitir a doença através da saliva dele, ele vai transmitir o vírus, a bactéria, para o ser humano. Então, esse controle de zoonoses, né, o controle de vetores, ele é um serviço destinado ao controle dessas doenças que são transmitidas através de animais ou através dos vetores, né, que são os mosquitinhos. Centro de controle de zoonoses, né, e vetores também. É uma opção que foi adotada pelo governo para garantir tanto o bem-estar dos animais como da população. Eles vão agir no controle das zoonoses e na prevenção de epidemia, tá? Então, tudo que é relacionado à zoonose, que tenham animais envolvidos, né, na doença, o que vai acontecer? A Secretaria Municipal de Saúde, ela vai comunicar o Centro, né, de Controle de Zoonoses, e ele vai verificar. Ele vai naquela casa, né, onde está o cachorro que mordeu uma pessoa e transmitiu, por exemplo, a raiva, tá? Apareceu um morcego. Quem vai verificar? Né? Apareceu um morcego morto no quintal da minha casa. Quem que vai verificar isso? É o Centro de Controle de Zoonoses, tá? Então, são eles que vão atrás. Por quê? Porque a base de ação deles é o controle de população, tá? Dos animais, tanto domésticos, né? Principalmente gato e cachorro, e também dos animais que a gente chama como sinantrópicos, que é o gambá, ratos e morcegos, tá? Que são animais que vivem na cidade e podem transmitir algum tipo de doença. Então, se esse centro de controle de zoonose, né, ele faz toda essa parte do controle, ele consegue prevenir alguns tipos de doenças.
Quais são os serviços que eles fazem, então? Eles recolhem todos os animais que estão na rua, que pode causar um acidente, pode transmitir algum tipo de doença, então liga, né? Eles vão lá e eles fazem o recolhimento desses animais. Vacinação antirrábica, tá? De vez em quando, né? Alguns meses do ano, eles fazem essa vacinação gratuita para prevenir a raiva, tá? A raiva é uma doença que praticamente está erradicada aqui no Brasil. E essa vacinação, ela é muito importante, né, para não deixar aparecer novos casos e que se transforme em algo muito preocupante novamente. Controle de animais sinantrópicos, que são aqueles animais que podem invadir a residência, né, que eles aproveitam, né, da vida urbana para sobreviver. Muitas vezes entra rato, né, em casa. Por que entra rato em casa? Porque ele vai atrás de comida, né? Tem algumas comidas jogadas no chão, que cai no chão, alguma coisa, então ele vai lá para pegar aquela comida. Morcego também é um animal que pode transmitir doença, pode transmitir a raiva também. E os mosquitos da dengue. Então, acho que tem um mês mais ou menos, eles passaram, né, aqui em casa, bateram porque eles queriam entrar para ver, porque estava tendo muito casos de dengue aqui nesse bairro que eu moro. E eles estavam querendo saber, né, olhar para ver se tinha vaso, se tinha alguma coisa, algum caso de infestação aqui, né? E foi até interessante, né, que eu comentei, né, as duas casas do lado da minha casa estão vazias, né? Uma casa vendeu agora, acho que acredito que logo mude gente. Mas, então são as duas casas que estão vazias. Tem casas que tem piscina aqui perto. Então, quer dizer, uma casa com piscina vazia, ela pode provocar, né, uma grande infestação. Então, eu falei até para ela, eu falei assim, dá uma olhada nessas casas aqui por perto, porque tem muita casa vazia com piscina e que pode estar sendo, né, um lugar de transmissão e ninguém vai atrás. Acha que, tá tudo bem, né, acho que tem gente morando aí e tal. E não é bem assim que acontece. Então, todo tipo de reclamação também que está relacionada nessa vida animal, ela deve ser feita pelo controle, pelo Centro de Controle de Zoonoses, tá? Inclusive maus tratos aos animais de estimação também. Só nesse caso aqui da dengue, deixa eu até concluir o que eu comecei a falar. Então, esse pessoal que passa muitas vezes em casa, tá? Para ver, né, se tem algum problema relacionado à dengue, se tem algum foco, eles estão vinculados todos ao centro de zoonose, tá? É o pessoal do centro de zoonose, né, que é vinculado à prefeitura municipal, que tem, né, todos esses dados do número, né, dos bairros que tem maior infestação, através do mosquito da dengue, por exemplo. Então, eles falam, né, vamos contratar pessoas, vamos contratar uma empresa para entrar dentro das casas e fazer essa parte de promoção da saúde, né, prevenção da saúde, olhar que tem, né, quais são os possíveis focos que tem naquela casa e vamos dar um jeito de cuidar daqueles focos. Monitoramento. Além desse controle, né, da população dos animais, eles também fazem, eles verificam qual é a possibilidade de ter uma epidemia, tá? Por exemplo, a dengue, né? A dengue nessa época que eles sabem, né? Começou o calor. Então, começou o calor, o que que acontece? Os mosquitos, eles começam a se proliferar muito mais. Então, essa época de calor, é possível que se tenha uma epidemia, tá? Então, vamos começar a entrar nas casas e verificar. Olha, aqui tem vaso que está acumulando água, né? Olha, aqui tem aquela bromélia, né? Que é onde fica acumulando água. Então, pode ser focos. E eles entram e eles começam a trabalhar justamente com essa parte, tentando prevenir essa epidemia. Além disso, eles oferecem estágios, né, e projetos, então eles oferecem, né, cursos profissionalizantes desses agentes de zoonoses,
tá? Para trabalhar diretamente nessa área, né? De prevenção, de cuidados e tentar melhorar a qualidade no mercado de trabalho, colocando pessoas capacitadas para trabalhar nessa parte de zoonoses. E eles fazem educação, né? Essas pessoas que vêm em casa, por exemplo, nada mais é, né, do que além de olhar a casa, ver quais são os problemas que tem na casa, o que que eles tentam fazer, né? Passar informações, ensinar a população. Olha, molhou a planta, vira o vasinho, não deixa acumular água dentro. Bromélia, né? Quem tem bromélias em casa, né? Quem vai comprar uma planta, evite comprar a bromélia, porque ela fica com água acumulada, tá? Então, eles vão passando, né, informações, eles vão ensinando a população a como prevenir alguns tipos de doenças, né, e como evitar alguns tipos de doenças. Para finalizar, tem uma atividade avaliativa. Para a gente falar aqui nessa atividade, tem até das primeiras aulas, a primeira aula que a gente falou um pouquinho sobre epidemiologia, tá? Então, explica a epidemiologia do coronavírus. Como que acontece, né, os casos de incidência e prevalência do coronavírus? Que eu falei um pouquinho até para vocês, né, na aula que teve, né, que a gente tá falando tanto ultimamente de epidemiologia, a gente não sabe, né, o que vem a ser a epidemiologia algumas vezes. Mas todos esses dados, né, que eles aparecem, né, de número de pessoas que que adquiriram a doença, número de mortes, número de pessoas que ficaram curadas com a doença, tudo isso está relacionado com a epidemiologia. Qual a diferença entre epidemia, endemia e pandemia? Está lá na aula também da epidemiologia. O que você entende por doença de notificação compulsória? Cite exemplos, né? Exemplos dessas doenças que fazem parte. E para a gente finalizar, que eu sei que tem muita gente que não lembra muito sobre isso, né? Preencher a tabela com alguns dados. Tá? Aqui tem algumas doenças, né? O sarampo, a rubéola, a malária, a tuberculose, meningite, doença de Chagas, dengue e cólera. Qual o conceito dessas doenças, né? O que vem a ser um sarampo, por exemplo? Como é feita a transmissão do sarampo? Quais são os sinais e sintomas? Qual é o tratamento? E como que eu posso prevenir essas doenças? Tá? A atividade avaliativa, ela seria isso daqui, relacionado tanto à área a aula, né, de epidemiologia que nós tivemos, como essa parte de notificação compulsória e do controle de zoonoses, tá bom? Então, seria sobre isso. Deixa eu parar de gravar.